Debaixo da temática que eu anunciei agora há pouco, o que é ser igreja, a gente já vem meditando sobre isso há algum tempo. A gente vem numa sucessão de ministrações que falavam sobre os dons espirituais e, concluindo, a gente está verificando o que é ser igreja. Semana passada a gente mais ou menos conversou um pouquinho como é que a igreja, lá no início, em Atos, ela se organizou, que era num formato bastante diferente do que nós temos hoje. Basicamente, eles não tinham endereço, não havia endereço da igreja, né? A igreja eram as pessoas, e as pessoas onde elas estavam, ali estava a igreja. Era uma forma um pouco mais simples de ver a igreja, era uma forma mais simples de ser igreja. E a gente verificou que o culto agradável, qual que era o culto? A gente verificou isso um pouquinho em Romanos, o culto agradável a Deus, o sacrifício agradável a Deus. E o sacrifício, nós mesmos, o nosso corpo, nós somos o sacrifício para o Senhor. E a gente vê assim que a igreja ela surgiu de uma forma menos estrutura e mais comunhão. A ideia era essa. Era menos coisas e mais pessoas. Na verdade, de coisa tinha pouca coisa mesmo, E as coisas que eles tinham era em comum. Novamente, comunhão. As coisas que eles tinham era em comum. E se a gente for verificar, e esse texto a gente já verificou semana passada, mas só para a gente pensar neste comum e continuar a partir deste comum, eu gostaria de continuar essa ideia hoje. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, Atos 2, 42 em diante, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comunhão. Eu creio que é algo que todos estão sedentos neste momento, pós-Covid, Quase pós-Covid, Vamos dizer assim, vamos ser otimistas, Vamos dizer quase pós-Covid. É comunhão, estar junto, ajuntamento, Às vezes o Face, ele insiste em me lembrar de como era antes. Aquelas lembranças do Facebook aparecem, Acampamento dos exploradores, aquelas fotos. E quando você vê aquelas fotos lá, dá uma dor no peito, dá uma tristeza no coração. Mas são lembranças boas. Eu acho que algo que a igreja ela vai ter saudade é justamente de comunhão. Eu acho que é algo que agora a gente percebe o quanto a gente tinha e perdeu. Antes talvez a gente nem ia em algumas programações. Não vou, estou cansado, não sei o quê. Eu acho que se fizesse, se não tivesse perigo nenhum, dissesse: gente, vamos fazer um retiro da igreja, ou vamos fazer um convívio da igreja. A gente ia lá para a chácara da Family House ali, fazia um churrasco, um trazia um prato, outro trazia outra coisa e tal. Eu aposto que eu acho que a igreja ia em massa para lá. Eu acho que ia faltar lugar na quadra para jogar. Eu acho que ia ser uma coisa absurda, O quanto a gente perdeu. E agora eu acho que a gente se conscientizou que a igreja, o que realmente vale dentro da igreja é a comunhão, é estar junto. Porque a estrutura, durante meses, ficou quase que inutilizada. Não estou falando que é ruim, é bom, precisamos de uma estrutura. Mas quando a coisa aperta mesmo, o que conta? Quando você tem algum problema, você fica lembrando: poxa, aquela cadeira da igreja, aquela cadeira me faz uma falta aqui em casa agora. Poxa, se eu tivesse aquele microfone, o microfone faz uma falta. Ou quando você estava isolado em casa, você pensava: o irmão tal, poxa, eu queria ver tanto aquele irmão. Poxa, eu queria conversar tanto com aquela irmã. Poxa, eu queria tanto um abraço daquela pessoa. O que você sentiu falta nesse período? Do culto.
ou das pessoas que estavam no culto? Perguntas difíceis de serem respondidas no momento desses. Perguntas difíceis. Porque hoje a gente olha e vê o que realmente tem valor. Por que existe igreja? Por que nós somos igreja? Isso não é para ter comunhão. Isso não é para estar juntos. Menos estrutura e mais comunhão. O ambiente, eu creio que os dons se desenvolvem na comunidade, não é numa estrutura. A gente um tempo atrás falou de dons, eu pelo menos preguei, ensinei várias quartas-feiras sobre dons, e mesmo no meio do ambiente de dons, se a gente for verificar 1 Coríntios capítulo 14, ele vai falar o seguinte, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação de língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Daí, se alguém falar de línguas, faça isso por 2 e por aí vai. Ele vai explicando como é que é para usar os dons. Mas ele diz, olha, quando vocês estiverem juntos, quando vocês se reunirem, cada um de vós tem salmo, outro tem uma profecia, um tem dom de línguas, outro tem revelação. Isso tudo acontece aonde? Na comunhão. A igreja pode estar até conectada ao mesmo tempo nas suas casas, mas os dons, eles estão o quê? Desassociados. A presença e a glória de Deus se manifesta quando 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Foi o texto que a gente estudou semana passada. Reunidos em meu nome. Ali a manifestação dos dons. E aonde isso acontece? Na igreja. Sim. Porque nós temos essa estrutura de igreja, certo? Mas neste contexto, a gente já olhou no contexto de Coríntios, a gente já estudou o contexto de Romanos, é quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus. Ali Deus está no meio deles, ali Deus traz palavra de sabedoria, ali Deus traz palavra de revelação. Não necessariamente tem que ser neste local geográfico, porque a igreja, existe um endereço à igreja, o endereço dela é aqui, ó, nas pessoas. Ali está a igreja. Porque neste momento, muitas igrejas nem tinham endereço. Não tinha endereço. Então Paulo está falando do que aqui? Quando vocês se reunirem, ele diz aqui, quando vocês se reunirem no templo, mas quando vocês se reunirem, esta é a condição da manifestação dos dons. Esta é a limitação de Deus, é quando as pessoas se reunirem em nome de Jesus. O ambiente onde Deus age é na comunhão. Eles se encontravam para a ceia também, 1 Coríntios capítulo 11, e nesse momento não era um momento muito alegre, né? Tinha um momento meio chato, né? Que nem sempre quando eles se encontravam tinha bênção, né? Tinha momentos que eles se encontravam e Paulo diz, gente, por favor, desse jeito não precisa nem se encontrar, desse jeito aí é complicado, né? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante diz assim: nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, pois vos reunis não para melhor, senão para pior. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós divisões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós diferença, para que os que têm a aprovação de Deus se manifestem no vosso meio. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então ele diz, olha, quando vocês se encontram, quando vocês se reúnem em alguns eventos da igreja para fazer a ceia, ele falou, gente, é coisa feia, né? Por quê? Em primeiro lugar, havia dissensões,
Ele falou, e o problema neste momento, ele até fala que a dissensão em si não é o problema, mas sim a questão é a questão de coerência nessa questão toda. E ele diz assim: quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Significa que ele até fala de um lugar, porque para ter comunhão você tem que ter um lugar para se encontrar. E ele diz: olha, gente, nessa questão, neste encontro aqui que vocês têm comunhão, neste momento de comunhão de ceia, esse negócio não está legal. Então nem toda comunhão é uma comunhão saudável, né? Pelo menos é o que ele relata aqui. Em Atos capítulo 20, versículo 7, a gente tem um relato também. Então o lugar, ali Paulo diz que havia um lugar no qual eles se encontravam. Esse lugar às vezes poderia ser menor, poderia ser as casas, mas poderia ser também um cenáculo. E o relato de Atos capítulo 20, versículo 7 em diante, justamente acontece num cenáculo, numa sala, num ambiente maior. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos, então novamente a reunião, comunhão, né, para partir o pão. Significa, isso aqui era o quê? A ceia. Isso aqui é em Troade, tá? Não é mais em Corinto, isso aqui é em Troade que acontece isso aqui. Sabia que tinha uma igreja em Troade? Alguém já leu a carta de Paulo a Troade? Não, ninguém deve ter lido, porque não tem, né? Mas tinha uma igreja em Troade. Paulo poderia ter escrito uma carta a Troade também, né? Mas enfim, não escreveu porque, enfim. Mas tinha uma igreja em Troade, e ele foi até Troade e ficou lá uma semana. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão na ceia, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Paulo, ele gostava de uma pregação, né? Ele ficou uma semana em Troade e no último dia ele queria aproveitar. Ele queria aproveitar aquele dia que dia da semana que era? Era o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Esse aqui é um dos relatos, né, de onde o culto, o momento de comunhão da igreja era no primeiro dia da semana. Então já não, a igreja primitiva, ela já não se encontrava mais no sábado, que era uma tradição judaica, mas eles se encontravam no primeiro dia da semana, no domingo no caso, né, seja lá o nome que a gente dê para o primeiro dia da semana, celebrando o quê? A ressurreição de Jesus, que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Então, neste culto de ceia, Paulo começou a pregar, ele se empolgou na pregação e ele foi noite adentro, até meia-noite estava lá, firme pregando. Havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Né? Então Lucas estava junto nesse momento, era um cenáculo, significa era uma sala maior, um ambiente maior, onde a maior parte dos irmãos poderia caber, porque nem sempre Paulo passava em Troade. Era um evento especial, era um congresso, era uma reunião de vários grupos cristãos para ouvir Paulo, porque Paulo era o pregador, né? Então imagina só, vem um pregador internacional para Jaraguá do Sul, né? Um cara renomado, cara da palavra, um apóstolo e tal, ia juntar de gente que pudesse. Então eles escolheram um cenáculo, um ambiente maior para que ocupasse maior número de pessoas, para então adorar a Deus e tomar a ceia. Estavam lá reunidos para tomar a ceia. E o que acontece neste momento? Já passava da meia-noite, muitas luzes. Se a gente for pensar, não é essas lâmpadas de LED que a gente tem aqui, tá? Luzes, era o que? Querosene, querosene não, né? Mas era óleo, né? Lâmpadas de óleo, e era fogo, e aquecia, queimava oxigênio. Então começava a queimar oxigênio, o que acontece? O ar começa a ficar mais denso, né? Começa a ficar um pouco mais, a pressão começa a baixar, né? E o que acontece? Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Aqui diz, né, que extenso discurso, Paulo já estava pregando, já foi um bom tempo, e esse querido o Eutico já sentou na janela,
para pegar um arzinho. Acho que, né, já sentiu que ele não estava muito bem, não sei. Estou fazendo uma leitura minha aqui, né? Sentou na janela para pegar né? E pegou no sono. E nessa ele caiu do 3º andar. Esse cenáculo, esse ambiente maior, ele estava num 3º andar e ele caiu lá de cima e morreu. Morreu Eutico. Versículo 11: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Você acha que Paulo parou de pregar? Está enganado. Ressuscitou o cara lá embaixo, subiu lá em cima, vão fazer a ceia. Fizeram a ceia e aí Paulo emendou mais um discurso. Foi até de manhã. Pensa no culto. Isso que eu chamo de vigília, né? Isso eu chamo de vigília. O cara tem que ser forte, né? A igreja estava junto, unida. Comunhão, partir do pão, né? Neste ambiente era um ambiente maior, porque não era sempre que Paulo passava, mas em Troade, com certeza, né? Esse não era o lugar da igreja de Troade, né? Provavelmente ela se encontrava em outros ambientes também. Então, comunhão, partir do pão, lugar de adoração, existia lugar, existiam reuniões maiores, mas existiam reuniões menores, principalmente domiciliares. E o que acontece? E qual que é o grande movimento da igreja? Aí que eu gostaria de chegar. Só fiz esses apontamentos para a gente entender o movimento de igreja. O movimento de igreja que não estava preso a 4 paredes, não estava preso a uma placa, eram as pessoas, a comunhão, as pessoas que estavam envolvidas e eram a igreja daquele momento. E aí eu gostaria de fazer agora um segundo ponto, que é o uns aos outros. Isso é a igreja. Quando a gente passou por esse momento, está passando por esse momento de afastamento social, agora que a gente começa a entender o que é uns aos outros. Que até então, talvez a gente não entendia muito bem o que era os uns aos outros. Porque a gente sempre esteve junto. Igreja, que eu lembro desde criança, igreja é o quê? Quando a gente está junto. Sempre foi assim. Eu não lembrava de uma igreja que todo mundo tinha que ficar em casa. Alguém lembra de um momento desses? Que a igreja não podia se reunir? Que a igreja tinha que ficar em casa? Eu não lembro. Então, esse novo modelo, essa nova ideia de igreja, que para mim é novo, não sei se para vocês, mas para mim é novidade, né? Modelo 2020, exclusividade, né? Nosso querido tempo que nos preservou isso, oportunizou. Então agora a gente entende um pouco mais uns aos outros, que a gente achava que era tão normal ir para a igreja. Vamos para a igreja? Vamos, pronto, beleza. Agora os uns aos outros agora tem um novo significado para nós. E a palavra de Deus nos fala muito sobre esse uns aos outros. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, então Paulo está escrevendo à igreja, está se referindo à igreja, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Então ele diz, olha gente, olhe para aqueles que estão trabalhando, servindo vocês, mas que estão, né, presidindo, estão numa função pastoral, numa função de presidência, né? Versículo 13, tratai-os com grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Ter paz entre vós. Então Paulo está escrevendo isso para a igreja. Ele diz, olha, tenham paz entre vocês, porque isso vai ajudar os que presidem.
Então, olha, honrem eles e vocês tenham paz entre vocês. Então, busca, né, esse ambiente de paz entre vocês. Exortamos-vos também, irmãos, então novamente isso é a igreja, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então algumas características que eles dizem que deve haver assim, ó, entre nós, entre o povo, irmão com irmão, nesse ambiente. Que tipo de coisas é para a gente ter? Admoestação, admoestar, chamar a atenção. Não tem que ser o pastor que tem que ficar corrigindo todo mundo. Ele diz, vocês mesmos, consolo uns aos outros. Consolo uns aos outros. Sustento, dar sustento, né? Consoleis, com admoestação para os insubmissos, consolo para os desanimados, sustenteis os fracos. Então os fracos precisam ser sustentados. Chama o pastor. Não. A própria igreja pode fazer isso, deve fazer isso. Mas como é que ela vai fazer, sustentar o fraco? É no culto? Vai no culto, vou dar um suporte para ele. Ou isso é informal? É na informalidade que isso acontece. É no dia a dia que isso acontece. Mas por que isso não está acontecendo? Porque nós não temos comunhão. Então, o que acontece? A comunhão é que nos propicia sermos úteis no reino de Deus. Por isso que muitas vezes a igreja não está conseguindo alcançar o quê? Os insubmissos, os fracos, todos esses. Por quê? Porque a gente só se encontra no momento de culto. A gente louva a Deus e vai para casa. A gente não tem nada em comum, a gente não se encontra fora daqui. Porque isso tudo aqui, gente, essas características, elas não acontecem no meio do culto. No meio do culto você vem, louva a Deus e vai para casa. Ouve a pregação e vai para casa. Essas coisas aqui, elas acontecem aonde? No dia a dia. Nos uns aos outros. Os uns aos outros acontecem aonde? No dia a dia da igreja. Na informalidade. E aí ele diz no versículo 14, sejam pacientes para com todos, né? Paciência tem que ter com todo mundo, não adianta, né? Para os fracos é isso, para os insubmissos é aquele outro, né, é aquilo lá tal, mas paciência com todo mundo, isso aí não adianta. Versículo 15, vede que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Então, uns aos outros, mas também para com os de fora, para com todos, usar de bem para com todos. Aí ele fala, né, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, e por aí vai uma longa lista ainda. Mas vocês percebem o quanto que Paulo fala que os uns aos outros, aonde isso funciona, aonde isso é realizado, efetivado, efetuado? No texto de 2 Coríntios, capítulo 13, nós temos um outro, uns aos outros. 2 Coríntios, capítulo 13. Bom, a gente não... aqui fala de saudai uns aos outros, é saudar, com ósculo santo, tá? A gente não tem esse hábito aqui, né? De dar um beijinho no rosto, né? A gente até dá, né? As mulheres nas mulheres, tá? Às vezes os homens nas mulheres, tá? Mas o homem com homem, geralmente a gente tem um certo negócio aqui que não é da nossa cultura, né? Não é da nossa cultura. Mas na cultura deles era normal, né? Daquele beijinho, né? Na face um do outro, né? Então Paulo diz, olha, dá um beijinho, né? O ósculo santo está lá em 2 Coríntios, está lá em Romanos, está lá em 1 Pedro, está em vários textos. 1 Coríntios também fala sobre isso. Uns aos outros. Outro texto, sujeitai-vos uns aos outros, Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros, significa sejam submissos uns aos outros. Se sujeitem um ao outro. Isso é humildade, ser humilde um para com o outro. Agora, esse aqui a gente gosta, né? Exortai-vos uns aos outros. Exortar eu gosto, né? Eu gosto de exortar. Os irmãos precisam ouvir mesmo, né? Agora, submeter-me um ao outro, esse eu não gosto tanto.
né? A gente tem algumas coisas que a gente já faz por natureza, né? A exortação é fácil. Agora, o submeter-se, esse é complicado, né? Quando a gente tem que falar a verdade, né? Quando a gente, não, eu só falei a verdade para o irmão, né? Só fui sincero, né? Queridos, menos, né? Menos. 1 Tessalonicenses, que a gente abriu antes, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Aqui Paulo fala duas coisas: exortai-vos e edificai-vos. Significa que a gente deve exortar e ao mesmo tempo também edificar. Alguns só se preocupam em exortar, mas não edifica. Edificar é construir. Se a tua exortação edifica, então você tem direito e o dever de exortar. Mas se a tua exortação somente destrói, não edifica, não sei se existe a palavra desedifica, né? Desedificar acho que não existe, né? Porque não, né? Destrói, destruir, né? Se a tua exortação destrói, então melhor ficar para você. Mas que seja para edificação. Edificai-vos e exortai-vos uns aos outros. Essa aqui é boa. Romanos 12, 10. Tudo são textos de Paulo, né? Paulo que fala bastante sobre a igreja, o convívio de igreja, né? Porque ele vivia direto, né, em comunhão com a igreja. Capítulo 12, versículo 10, justamente no contexto que ele fala sobre os dons, ele diz assim, capítulo 12, versículo 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Significa você dar honra um ao outro, você exaltar o outro, não se exaltar a si mesmo, mas você buscar a edificação do outro, edificar, construir, dar honra uns aos outros. 1 Tessalonicenses, de novo, 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses tem alguns textos. Capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aqui está falando sobre a volta de Jesus. Consolar uns aos outros com as palavras. Que tipo de palavra? Com a volta de Jesus. Persevera, fica firme. Jesus está voltando, não desanima. Continua firme na fé. Isso a gente faz no meio do culto. Você sai no meio do culto, vai lá para o irmão. O irmão, fica firme, tá? Claro, isso pode acontecer depois do culto, né? Aquela palavra rápida e tal. Mas o que Paulo tenta falar aqui é a edificação da igreja. No momento de comunhão, quando a igreja está, quando os irmãos estão reunidos, não somente num culto, mas sim comunhão, se encontrando. Outro texto muito importante é Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Estimular um ao outro ao amor e às boas obras, porque um é reflexo do outro. O amor leva você a boas obras. As boas obras nem sempre levam ao amor. Porque se eu faço para ser amado ou para... eu não faço. Agora, se eu amo, não tem como eu não demonstrar isso. Então ele diz aqui: estimulemo-nos uns aos outros. Eu preciso estimular você para você demonstrar o seu amor através das obras. Uns aos outros significa, dentro da igreja, um tem que estimular o outro. Vamos lá, vem comigo, vamos fazer junto. Ó, tem uma família precisando lá, vamos já lá junto comigo. Vamos ter comunhão uns aos outros. Estimularmos-nos uns aos outros para as boas obras em amor. Outro texto, Efésios 4, 32. Efésios 4, versículo 32 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Novamente um mandamento. Perdoando-nos uns aos outros, sejam benignos. Capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar uns aos outros em amor. Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Ser um suporte, ser alguém que fortalece. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para se fortalecer, para ser curado, para ser liberto, transformado, aliviado. Aí, aquele texto que eu já li na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33, né? Esperar uns pelos outros no momento da ceia, né? Tem que esperar um pelo outro, né? Não vai se atracando lá na comida, na bebida e esquecendo o irmão, né? Colossenses 3:9. Outro texto muito importante, Colossenses 3:9. Diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem com seus feitos. Ele diz: não mintam uns para os outros. Não mintam uns aos outros. Porque vocês já tiraram o velho homem, vocês já eram, vocês já são diferentes. Parecido com isso, né? Vocês vão verificar também em Efésios 4, versículo 25. Efésios 4, 25, diz assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Olha, deixa a mentira, fala a verdade, um com o outro, seja sincero. Falai a verdade um com o outro, com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Isso aqui é muito importante. Ele falou: olha, fale a verdade, seja sincero, porque nós somos membros uns dos outros. Significa que nós compactuamos com a mesma fé. Então eu preciso ser sincero, preciso falar a verdade contigo. Porque nós estamos conectados. O vínculo que nos une, o que é o vínculo? Somos batizados no mesmo batismo, no mesmo Espírito. O Espírito da verdade está sobre nós. Então como é que eu vou mentir para você se o meu elo é com Deus a verdade? Se a minha aliança é com Deus a verdade, a tua aliança é com Deus a verdade, então eu preciso ser verdadeiro contigo. Eu não posso mentir, eu não posso ser enganador, não posso enganar. Porque nosso Deus é o Deus da verdade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. É muito uns nos outros, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Novamente no contexto de dons é que é esse texto aqui. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Significa que eu preciso cuidar igual de você do que você de mim. Nós precisamos nos cuidar um ao outro, para que não haja divisão no corpo. Porque se um cuida e outro não cuida, existem forças diferentes agindo. Um é verdadeiro, o outro não é verdadeiro. E aí o que acontece? A ruptura. E ele diz: olha, há necessidade que no corpo haja mútua cooperação, igual, porque nós somos membros
uns dos outros. Nós precisamos estar iguais diante, nesse mesmo esforço. João capítulo 13, versículo 14. Esse aqui é o texto da ceia, né, onde Jesus lava os pés dos discípulos e ele diz: agora vocês lavem os pés uns dos outros. Esse era um momento informal, né? Claro, era formal, ao mesmo tempo informal. Mas um momento onde ele diz: sirvam uns aos outros. E para concluir essa ideia de uns aos outros, eu vou concluir com um texto de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 5, que é o versículo que eu li no início deste culto. Versículo 4 e 5. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Este uns aos outros, ele aparece. Vocês viram quanto texto que tem uns aos outros? É muito texto. E olha que eu não coloquei tudo, tá? Deixei muitos textos de fora. Amai-vos uns aos outros, né? Várias vezes esse versículo é que mais aparece, é o amor uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. E por aí vai, né? Uns aos outros, cuidar uns aos outros, fortalecer uns aos outros, animar uns aos outros para as boas obras. E por aí vai. Então, comunhão, isso acontece na comunhão. O fortalecimento, o ânimo, o amparo, cuidar uns dos outros. Mas eu creio que esse tempo de pandemia ensinou muita coisa para a igreja. Ensinou muita coisa para a igreja. Para aqueles que queriam aprender, né, eu acho que trouxe muitas lições. E a minha oração, meu pensamento é: será que nós, igreja, entendemos o que Deus quis nos ensinar? Será que nós entendemos o que Deus quis dizer para a sua igreja? Será que nós absorvemos a ideia daquilo que Deus quis ensinar? Eu espero que sim, eu espero que nossas almas estejam abertas a isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Você é a igreja. A igreja, ninguém da igreja me visita. Você já foi visitar alguém? Pois é, que na igreja ninguém me motiva. Você já motivou alguém? Na igreja ninguém me cumprimenta. Você já cumprimentou alguém? Você é igreja. Eu sou igreja. Da igreja, ninguém me visita da igreja. Você já foi visitar alguém da igreja? Uns aos outros. Uns aos outros. Isso é igreja, isso é comunhão. Então, queridos, que a gente possa levar essa palavra e dizer: poxa, eu quero fazer parte dessa igreja. Eu sou parte dessa igreja. Não é que eu quero fazer, eu sou parte dessa igreja. Mas que parte eu sou? Que parte eu sou deste corpo? Qual é a minha função dentro deste corpo? Que se eu não fizer o que a minha função, essa função vai ficar, alguém vai ter que cobrir essa função, né? Porque ele diz que quando vocês se encontram, um tem palavra, outro tem salmo, um tem profecia, outro tem língua, um tem interpretação. Quando vocês se encontram, tem tudo isso. Mas se um desses não efetuar, não fizer aquilo que tem que fazer, vai faltar uma função no corpo. Fica um corpo meio, né? Que nem um corpo humano. Quando tem um membro que não funciona direito, o que acontece? O corpo todo padece, né? Se o joelho, é só o joelho que não funciona direito, mas o resto está tudo bem, né? Mas é só o joelho. O joelho não conta, né? O joelho é só o joelho. Ou será que é o corpo todo que vai sentir a falta do joelho? Claro que o corpo todo vai sentir quando tem um membro que não está realizando o trabalho que lhe foi concedido.
Ele recebeu este trabalho da parte de Deus, os dons lhe foram dados, mas ele não está exercendo, não está fazendo aquilo que ele recebeu para fazer. E o corpo todo vai pender por causa disso. Que nós sejamos a igreja do Senhor. Amém? Que nós cumpramos com o nosso propósito. E recebamos também as bênçãos de fazer parte de um corpo. Palavras de afirmação, palavras de ânimo, palavras de bênção. Amém? Você é a igreja. Nós somos a igreja. Vamos cumprir com o nosso propósito. Amém? Vamos nos colocar de pé. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos nessa noite que nós somos a tua igreja e os uns aos outros inclui a nós mesmos e a nossa função dentro deste corpo que o Senhor resgatou, redimiu. Papai, nós reconhecemos que o nosso corpo, na verdade, ele precisa ser estimulado, Pai querido. Existem alguns membros, talvez um tanto quanto faltosos, um tanto quanto atrofiados. E a minha oração, Papai querido, que nós encontremos o nosso lugar no seu corpo. Que cada um de nós se encontre, Pai querido, a sua função, encontre o seu chamado, encontre o seu lugar neste corpo, Pai. E que possamos cumprir com alegria, com êxito, com vitória, Pai querido, aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, Pai, a tua igreja. Papai, em nome de Jesus, que nessa noite o teu Espírito nos visite e que do alto, Pai querido, sejamos revestidos, Pai querido, do teu poder, para assim, Papai querido, cumprirmos uma obra não de homens, mas uma obra celestial, uma obra a qual o Senhor iniciou com Jesus Cristo e está em nossas mãos cumpri-la com alegria, com saúde, com determinação, Papai. Em nome de Jesus eu declaro agora, Pai querido, restaura os movimentos do teu corpo, Pai, que daqueles movimentos que estavam talvez atrofiados, em nome de Jesus, sejam despertados neste momento, Papai querido, que os enfermos se levantem, Papai querido, que surdos ouçam, que cegos enxerguem, Pai, para a glória do teu santo nome, e que o Senhor seja o cabeça da sua igreja, em nome de Jesus. Amém.